buscando a emoção, nem impactar ninguém por discurso, apenas confiando quem está aqui e expondo, né, tudo aquilo que nós vivemos e ainda vamos viver. Luiz, acho que daqui do grupo é aquele que me conhece há mais tempo. Lu tá comigo desde a época, a gente morava no mesmo condomínio, estudava na mesma escola, Padre Guiguino, lá no Salesiano. A gente, muita alegria, né, estar aqui contigo hoje, para você contar um pouquinho da sua história e contar um pouco sobre isso que ele falou, né? Acolhimento, pessoas reais, expor fraquezas, expor momentos que muita gente não conta, né? Eu lembro muito daquele Natal que a gente passou lá em Prado Forte, velho, que você abriu coisas de sua vida, né, para nós, que muitas vezes amigos não contam a outros, né? E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela nossa amizade, né? E glória a Deus por tudo que ele vai fazer através de você, meu querido, tá bom? Pode começar, você tem meia hora aí, pai. É pouco tempo, né? Mas vai dar certo. Para resumir mudanças de uma vida, Tá primeiro baixo. bom dia. Fale mais Tá me alto ou ouvindo? aumenta o volume. Estão me ouvindo? Bem baixo. 5h30, né? Para não acordar o vizinho, né? Eu entendi. É, deixa eu ver se está dando para ver, porque eu estou usando o microfone do iPad aqui. Tá mais alto? Pouquinho, vá. Então, primeiro bom dia. Resumir uma vida em 30 minutos não é fácil, né? Mudanças e é muita coisa para resumir, mas ele me convidou, sou muito feliz em participar desse momento, de poder partilhar um pouco com vocês essas mudanças, né? Vamos chamar de mudança. Então eu não vou iniciar desde o começo, mas acho que eu vou começar com o gancho que Helder me deu, que foi esse gancho do Colégio Salesiano. Eu estudei no Colégio Católico toda a vida, praticamente. Na verdade, toda a vida escolar, né? Eu aprendi a escrever no Colégio no Salesiano e saí de lá no terceiro ano. Então lá dentro a gente tem aula que a gente chama eles chamam de religião, mas na verdade não são religiões, né? É uma aula de catolicismo. E eu sempre tive essa alma questionadora, eu sempre fui essa pessoa que às vezes não aceitava aqueles porque sim ou porque não, né? Tinha que ter um embasamento e muita coisa ficou para mim daquela sair do salesiano ainda questionando muito essa questão religiosa assim. E aí entrei numa faculdade de biologia. E na biologia a gente é doutrinado, acho que a palavra é essa, né? A ser evolucionista, a acreditar que tudo surgiu ali daquele Big Bang, do acaso, que as coisas foram surgindo dessa forma, e que muitos lá dentro se colocam como ateus e que Deus não existe. E eu fui meio que surfando nessa onda também dentro da biologia. E às vezes, como minha mãe é espírita, às vezes eu recebia alguns convites, vamos lá comigo, eu sempre negando, achando que não. Algumas pessoas mandavam um recado para mim, pessoas mais sensíveis, né? Falavam que eu tinha que me espiritualizar e eu sempre meio que fugia dessa situação. E fui tocando a vida dessa forma, aí fui fazendo mestrado, doutorado, e sempre dessa forma. Mas aí as coisas começaram a vir devagar, porque normalmente as mudanças são pequenas, né? São pequenas, mas essas mudanças sutis eu acho que vem trazendo luz para o que precisa ser feito lá na frente. Porque nada drástico, assim, eu acho que funciona bem, as coisas são construídas. E no próprio doutorado eu comecei a trabalhar com biologia molecular, ou seja, trabalhava com coisas pequenas, com DNA. E eu comecei a entender melhor esses processos pequenos e fui vendo esse mecanismo assim tão elaborado e aí dentro de mim mesmo, sem ninguém falar nada, eu comecei a questionar, falei, não é possível que não exista um Deus que criou essas coisas tão elaboradas. Não é possível que tudo isso chegou ao acaso quando a gente começa a estudar como funciona uma célula, é um universo, né? Uma coisa tão pequena, na verdade, são coisas enormes acontecendo e muito precisas assim. E aí eu já comecei a questionar dessa forma.
acho que ali dentro de mim eu já comecei a dizer, não, ateu não. Eu acho que existe um Deus que controla tudo isso. Mas mesmo assim, sem muita religiosidade, né? Sem muita ligação, assim. Até que em 2021, o primeiro eu recebo uma ótima notícia. E seguindo minha vida, né, trabalhando e tal, já tendo concluído esse doutorado, eu recebo uma ótima notícia que eu ia ser papai. E a gente ficou muito feliz com a notícia. E minha esposa Brenda, a gente casou em 19, em 21, a gente teria uma bebê. E aí, a partir dos exames pré-natais, começaram a acontecer algumas situações. Primeiro que a gente, no primeiro exame, a gente já percebeu que poderia ter algum tipo de alteração, mas nada certo. Aí minha esposa Brenda já começou a ficar um pouco mais tensa, né? A mulher, a gente brinca que quando nasce um bebê, ou antes dele, né, na concepção de bebê, nasce a mãe e nasce a culpa, né? A mulher se culpa de tudo. E aí ela começou a se culpar de achar que tinha alguma coisa relacionada com ela, com a idade dela. E com o passar do tempo desses pré-natais, a gente começou a ter certeza. Primeiro que a Marina tinha uma cardiopatia, tinha um problema no coração. E depois, com as confirmações de outros exames, a gente descobriu também que a Marina tinha quase certeza, porque a certeza só quando nasce realmente, é a síndrome de Down, né? A trissomia do 21. Então, que está muito relacionado com crianças que têm esse tipo de cardiopatia e síndrome de Down interligado. E aí foram os primeiros desafios. Não é fácil, porque primeiro você cria expectativas de um filho, e essas expectativas já foram quebradas ali dentro, ainda antes do nascimento, né? Pré-nascimento. E alguns médicos já falaram, olha, ela vai nascer, provavelmente ela vai ficar aqui um tempo no hospital, na UTI, para fazer uma avaliação rápida. Depois ela volta para casa e quando ela estiver maior e mais forte, ela vai voltar para o hospital para fazer uma cirurgia do coração e tudo vai correr bem depois. E essa é a expectativa da gente. Só que aí a Marina nasceu e começou a correr como os médicos falaram. Ela foi para a UTI, mas ela mamava e ela fazia umas coisas quase naturais, assim. Só que com o tempo as coisas foram se agravando, né? E a gente percebeu que ela já não iria para casa. Que ela passaria esse tempo de ficar mais forte lá dentro da UTI para poder conseguir fazer a cirurgia de coração. Imaginar que o coração de uma criança, quando nasce, é minúsculo, é mais ou menos o tamanho da mãozinha dela fechada. Então, o médico fazer uma cirurgia dessa é algo bem arriscado e tem que ter uma precisão absurda. Então, eles esperam que a criança cresça um pouco. E nessa espera, a primeira cirurgia da Marina foi algo mais, vamos dizer, meio que emergencial, não foi esperado pelos médicos, aconteceu mais ou menos com 3 a 4 meses de vida dela. Mas depois ela foi se recuperando bem, fez a segunda, e foi essa que era esperada, e as coisas foram acontecendo bem. E depois de uns 6 meses de hospital, mais ou menos, ela estava praticamente boa, e a gente resolveu fazer a transferência dela para um outro hospital, para que ela continuasse esse desenvolvimento, que é um hospital mais ligado a crianças um pouco maiores, não era neonatal, assim. E a gente fez isso numa expectativa ótima, assim, ela muito bem, foi na ambulância, e chegou lá, eles fizeram uma outra cirurgia, que era para colocar uma GTT, que é um acesso pelo estômago para que ela pudesse se alimentar e tirar aquela sonda do nariz, né, da boca. E nessa cirurgia, que era muito simples, que a do coração foi complicadíssima e deu tudo certo, ela contraiu uma bactéria hospitalar. Essas infecções hospitalares, as superbactérias que falam, né? E daí em diante foi bem complicado, porque essa infecção, ela recebeu todo o apoio possível, tudo que a gente pôde proporcionar, mas mesmo assim, o decorrer da infecção só foi piorando, né? E eu acho que eu nunca falei isso com o Helder. A gente começou a se aproximar nesse momento da UTI e num desses dias ele sempre mandava umas correntes, para pedir o nome da Marina, as pessoas para fazer corrente de orações, a gente trocava até mensagens por causa da questão da mãe dele que estava correndo de uma forma até concomitante ao mesmo tempo, assim. E num desses dias eu estava lá sentado, que a gente ficava sentado ao lado no leito, né? E dormia sentado. Inclusive eu tive uma hérnia porque fiquei 9 meses no hospital sentado. E eu tive um sonho. E foi estranho, porque foi um sonho que eu não sei se eu já compartilhei esse sonho.
porque é aquela sensação de você não sabe se você está dormindo ou se você está acordado. Porque quando eu acordei e ao lado da cama, no, do leito ali da Marina, eu vi uma pessoa. E lembrava muito o meu avô. E meu avô, para mim, foi como se fosse meu pai, né? Porque realmente eu tenho a referência de pai. Para falar com ele. E quando eu cheguei próximo dessa pessoa, eu dei um abraço, como se fosse meu avô. Só que nesse abraço eu achei estranho, porque a proporção, né? Uma pessoa mais alta que eu tenho 1,85 m. Eu achei estranho abraçar uma pessoa que meu avô era mais baixo, e quando eu coloquei a cabeça no peito dessa pessoa, cara, que eu não sabia quem era, eu senti o seu coração muito forte, um coração que não era um coração humano, assim, é diferente para mim. Aí eu percebi que eu não estava abraçando o meu avô, uma pessoa, e também nunca, não posso afirmar que eu abracei, né? E ele estava todo de branco. E aí, no meu pensamento ingênuo, eu pensei, pô, deve ser os médicos, né? Ele deve estar pedindo para vir curar minha filha. E essa pessoa que me abraçou com esse coração diferente, esse coração muito forte, ele apontou assim para outros dois que foram como se fossem para cuidar da Marina. E eu ainda ingenuamente pensei, olha, vai dar tudo certo. Quando eu acordei desse sonho, eu percebi que não era algo normal, né? Tanto que minha esposa chegou para trocar o turno comigo, que eram se fosse turnos. Eu levei 2 horas, eu lembro disso bem, eu levei 2 horas chorando para conseguir me recompor e contar o que eu tinha passado. Para tentar escrever para vocês que, para ela, no caso, como eu estou escrevendo para vocês, o que tinha acontecido. E eu entendi que não, que aquela pessoa veio cuidar da Marina, mas não foi da Marina em vida, né? A Marina, depois de 9 meses, ela nos deixou. E eu entendi que aquele era um momento. E foi um pouco, sei lá, menos de um mês depois, ela nos deixou. E eu entendi que aquele cuidado, e quem veio buscar a Marina, veio buscar a Marina por um outro plano, né? E não foi fácil passar por isso, por essa dor, porque a gente pensa assim que é até antinatural um pai e uma mãe perder um filho, né? A gente entende que a gente vai primeiro, os filhos continuam. E daí em diante, eu acho que assim, eu brinco até que Deus vai mostrando os caminhos para a gente e vai dando opções da gente entender, da gente fortalecer nossa crença. E às vezes a gente é resistente, né? E aí, às vezes, ele dá umas pancadas mais fortes, ou a vida, como a gente quer entender, até que a gente se ajoelha. Parece sádico assim, mas eu acho que não. Acho que no momento a gente tem que ceder. E foi no momento que eu ajoelhei e falei assim, eu acho que eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Porque primeiro acho que a gente vê a morte como um castigo, que não fazia sentido para mim, porque uma criança que não tem pecado, uma criança que veio pura, e ela vai e morre como se fosse um castigo, né? E porque tantas pessoas que são ruins, que fazem coisas ruins a vida toda, vivem às vezes 90 anos, 100 anos. E aí quando eu comecei a estudar, a compreender, aí comecei a entender que não, que talvez a morte não seja um castigo. Que talvez a gente esteja num plano aqui de aprendizado, e talvez crianças como a Marina e muitas outras pessoas que passam aqui nessa terra rapidamente veio para ensinar, veio para doutrinar, veio para fazer a gente ajoelhar às vezes ou entender melhor o que é a vida, para nos guiar. E aí elas já cumpriram a missão dela e elas vão. E a gente continua aqui, né? É quando eu entendi, quando eu comecei a compreender que a vida, a morte não é um castigo, começou a fazer sentido. E isso, de forma interessante, encaixou perfeitamente com o Deus me convidou para participar da leitura da Bíblia. Eu acho que antigamente eu diria a ele que não. Eu diria que não ia participar porque eu não era muito crente nessas questões bíblicas, né? Mas nesse momento que a gente sente essas dores, eu falei, quem sabe, né? Eu vou ler, porque tem essa questão também da amizade, né? De estar próximo, de conversar com outras pessoas. E aí vem as questões de mudança, não é só da leitura, né? Eu trabalhava fazendo consultoria, trabalhava com peixes, já tinha 11 anos, 12. E um dia eu estou lá cuidando de umas plantas no meu momento de luta, era muito recente a ida da Marinha, e eu vi, assim, de uma forma muito clara, e eu não sei se é da minha mente, não sei se é uma mensagem de outro plano, falando assim, você tem que trabalhar com plantas. E eu achei aquilo absurdo, porque eu fui a pessoa que na biologia fugi como eu podia da botânica. Falava que não gostava de planta, não gostava de botânica, e ficou outro caminho, eu nunca enveredei para o lado das plantas. Aí saí da frente do apartamento, tem uma varanda minúscula, que tinha umas plantinhas assim que eu estava cuidando.
saí de lá e fui na cozinha, olhei para a Brenda, minha esposa, e fiz assim: a gente vai trabalhar com planta. E ela olhou para mim sem questionar nem onde veio aquilo, e falou assim: eu tô com você, com certeza. Aí eu brinco até hoje, assim, porque se uma pessoa é doida, é louca por ouvir algo do nada, pior é a maluca que vai ouvir o outro que disse assim: a gente vai trabalhar com planta porque eu ouvi ali. E aí ela aceitar, né? Eu digo que ela é mais doida do que eu. Mas isso é uma brincadeira. E ela aceitou e a gente resolveu mudar de apartamento, alugar uma casa onde um lugar que tem mata lá no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio, tá? Isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro. E a gente alugou uma casa num lugar que tinha mata, que é forte essa questão de paisagismo, de jardinagem. Eu fui fazer um curso de paisagismo no Senac e nossa vida começou a tender para esse lado. E foi esse momento, quando a gente estava nessa casa, que eu comecei a fazer as leituras. Às vezes eu acordava com Helder no quarto, 5 pessoas no início ali, e a gente participava da leitura. Às vezes estavam fazendo 14 graus, 15 graus no Rio de Janeiro no inverno, e eu estava lá na rede. Às vezes eu estava num sofazinho do lado de fora para não acordar minha esposa, às 5 e pouca, 6 da manhã ali, a gente fazendo as leituras. E aí eu comecei a ver a Bíblia diferente daquele colégio lá, daquelas coisas lá que a gente via, porque para mim o maior benefício que a leitura me trouxe foi essa questão de ler de uma forma crítica, que é aquele não porque sim, porque não, né? E eu comecei a ver que fazia muito sentido, que não era aquilo que eu imaginava que não fazia sentido sim. E aí tem uma cronologia, né? A Bíblia tem toda a cronologia de que o Velho Testamento, e depois da chegada de Jesus e as mudanças. E para não ser tão prolixo, né? Então, eu trabalho com plantas até hoje. Eu venho fazendo projetos de paisagismo, óbvio que engateando, porque foi uma mudança de carreira, então as coisas estão começando de novo. Isso vem trabalhando em mim também as questões de humildade, de entender que para começar de novo a gente tem que ser humilde, tem que ser, vamos dizer, o estagiário de novo, né? Alguém que estava acostumado a liderar já, a ter feito mestrado, doutorado, tudo isso, voltar atrás, mas muito feliz. E comecei a trabalhar com agrofloresta. E aí, dentro da agrofloresta, por incrível que pareça, eu comecei a entender que tem mensagem de Deus também, de Jesus. Por mais que as pessoas que trabalham com isso não digam isso explicitamente. Para trabalhar com agrofloresta, a gente trabalha com princípios da natureza. Um desses princípios, eles falam que é um amor incondicional. Então, porque, olha, é um sentimento, né? Amor, e incondicional, que ele não tem porquê, né? Então, as plantas, elas trabalham em amor incondicional, não só as plantas da natureza em geral, é uma lei natural. E quem falou sobre isso? Jesus, né? Que nós devíamos fazer a mesma coisa, que a gente devia trabalhar, ter a relação com o outro, um amor incondicional. Não importa se seu irmão cometeu um crime, não importa se seu irmão não segue a mesma religião que você. Então, Jesus curou doentes, curou gentios, né? Não importava se eles eram circuncidados ou não. Então, é isso, é incondicional. E imagine isso, quando eu comecei a estudar com ela, eu comecei a me interar mais da Bíblia, comecei a assistir os vídeos que ele enviava, eu imagino isso naquela época, né? Com os fariseus, onde você podia ser morto a qualquer momento, ser apedrejado, ser crucificado como ele foi. A coragem do homem fazer isso, né? E outra coisa que eu questionava muito era essas questões da igreja com relação à parte de finanças, né? Ou dessas igrejas que acabam vendendo um pouco dessa questão financeira, de que você vai ter prosperidade e tal. E eu questionava porque Jesus veio pobre e foi embora pobre, né? Nesse sentido financeiro. Mas ele é extremamente vitorioso, ele venceu o mundo. Aí, quando a gente fala assim, alguém venceu na vida, e venceu na vida no momento está relacionado a finanças, né? E aí isso me trouxe conforto quando eu resolvi mudar de uma vida mais estável financeiramente para arriscar trabalhar com planta quando eu vi e deixar isso tudo para trás, começar de novo e pedir que às vezes a gente vence na vida ao contrário, quando a gente evolui em espírito, quando a gente evolui como ser humano. E esse caminho que eu estou seguindo agora. Essa evolução como ser humano, desapego de algumas coisas materiais, entendendo que a vencer na vida é outro caminho. E aí eu deixei aqui ao lado para mostrar que foi um presente dado por ela. Essa Bíblia é linda, né? É muito bonita, é uma Bíblia de estudo que eu sou apaixonado os diagramas que tem aqui dentro, os mapas que tem aqui dentro. Então, alguém, um cientista adora isso, né?
Ele tem até gráficos dessa Bíblia, comparativo. E essa Bíblia aqui eu levo, a gente utiliza para estudar às vezes, então posso não estar vinculado à igreja, né? Porque eu ainda questiono muito algumas questões humanas, assim, mas a palavra está aqui, eu estudo com minha esposa, a gente faz orações pela manhã, isso nada era rotina nossa, isso não acontecia, né? E eu carrego isso até hoje, compartilho isso com ela, e sou muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui também. E o resumo é mais ou menos esse. Amém, mano. Você quer correr, não quer ter contato, aí você recebe um convite para ir para Jequié. Como é que foi esse convite lá em Jequié? Aí eu tive essa oportunidade recente. Eu correndo atrás de aprender sobre agrofloresta, eu vi um voluntariado numa fazenda, chama Fazenda Ouro Fino. E Henrique Souza, ele é um senhor que ele é referência em agrofloresta no Brasil. Quem desenvolveu essa tecnologia, como a gente fala assim, é um suíço chamado Ernest Goetz. E Henrique foi o primeiro aluno dele, há mais de 30 anos. Então, assim, depois do Ernest, veio Henrique. E Henrique abriu essa oportunidade de trabalhar na fazenda dele. Eu fiz a seleção, foram mais de 50 inscritos e ele selecionou 5 ou 6. 6 pessoas estavam lá. E quando eu cheguei lá, eu entendi que a agrofloresta, na verdade, estava em segundo plano. Na verdade, o que a gente mais aprendeu lá, o que a gente foi fazer lá, foi uma rotina relacionada também à leitura da Bíblia. Porque Henrique é adventista e ele entendeu, a primeira leitura que ele fez com a gente no primeiro dia de apresentação lá, foi falar que o que ele tenta fazer até hoje, que ele está fazendo lá naquela floresta linda de alimentos, é, na verdade, replicar o jardim. Travou? Travou vocês? Ou foi a minha conexão? Travou também. Vá, voltou, Lu. É porque disse que perdeu a conexão. Então começou a fazer sentido lá o Jardim do Éden. Então ele tenta replicar o Jardim do Éden, que é um jardim que tem muitas árvores, onde não falta alimento, tem abundância, né? E a gente pode se alimentar dele e não necessita realmente de coisas externas. E Henrique consegue fazer isso muito bem na fazenda dele. Ele se alimenta de tudo que está lá dentro. Eles não comem carne, né? Eles têm algumas galinhas, mas eles não comem, acho que nem os ovos. A gente comia ovos, mas não com uma dieta de um mês sem carne, nenhum tipo de carne. Né? Quando eu falo carne, é frango, peixe, nada. E de tudo que vinha de lá. Então, todos os frutos vinham de lá. Eu acho que vai ter que tirar o vídeo, tá travando, Lu. Ou Estudo. conectando. Oi, Pode tá seguir, falhando? pode seguir, pode seguir. É, mas muito, interrupção poucas. Aí você estava nessa fazenda para aprender agrofloresta. E lá você descobriu que você conhece o quê? Você sabe mais de quê? Do que você imaginava? Eu sabia muito mais da Bíblia do que eu imaginava. Porque a gente começou a participar dessas reuniões e aí, inclusive, teve algumas tipos, vamos dizer, discussões, né? Mas, na verdade, não foram embates, foram discussões, porque são linhas diferentes de raciocínio. Tinham pessoas de todos os lugares ali e tinham pessoas que não eram nem cristãs. Tinha uma menina que era suíça e tudo. E às vezes ela começou a questionar algumas decisões dela. Será que eu não vou para o céu porque eu tenho algum tipo de atitude, porque eu tenho alguns posicionamentos, até inclusive com relação à vida, né? Vamos dizer, sexual dela, a menina bissexual e por aí vai. E essas discussões foram acontecendo ali dentro e tal, com a visão de cada lado. E aí eu percebi que eu entendia mais da Bíblia do que eu imaginava e até para meio que ajudar a apaziguar essas discussões, né? Porque é meio que a gente falou, que eu iniciei aqui, é um amor incondicional e eu duvido que Jesus Cristo diga que pessoas não são amadas por alguns tipos de sensações ou decisões ou né, que elas têm aqui na Terra. E aí isso me trouxe uma luz. Eu falei, pô, eu fiquei um mês lá e vim muito mais seguro dessas questões religiosas, assim, das questões de Cristo. Porque eu percebi que essa leitura trouxe embasamento. Porque não foi uma leitura feita só por ler, é uma leitura para a gente saber ser crítico também, né? Do que vem e do que a gente concorda ou discorda. Você conseguia defender sua fé com essa base que você teve com a gente lá? Você conseguia defender? Você conseguiu defender, não, mas
ser mais claro para passar esse amor que você estava sentindo, que você sentiu, através do que você vem lendo e vinha lendo? Eu me vejo citando frases ou momentos ou parábolas de Jesus. Óbvio que eu não decorei, como algumas pessoas sabem, os versículos, os capítulos, mas eu me vejo citando várias vezes essas parábolas assim, ou sensações, passagens, né, de Jesus, que estão ali, ficaram. E aí, quando você vê algum exemplo que cabe, eu realmente vou e utilizo aquilo como uma forma de exemplificar, né? Glória a Então, às Deus. vezes, eu acabei dando aula lá um dia sobre fungos e, querendo ou não, eu às vezes falava em Deus, falava em Jesus. Dentro de uma aula de fungos, eu falei, nunca imaginei, porque na faculdade você nunca faria isso, né? Ou até seria estranho você fazer isso dentro da universidade, mas ali eu consegui fazer. E outra coisa, eu sempre tive muita vontade de ser professor, mas me decepcionei muito com o meio acadêmico. E falei, não, nem quero, nunca tentei um concurso para professor, eu não quero. Lá no meio acadêmico, não. E aí, quando eu me vi dando aula numa fazenda, as pessoas numa mesa, coisa muito simples, as pessoas vestidas como queriam, comendo banana desidratada que a gente desidratou ali numa aula, e assistindo aquela aula sobre fungos, eu falei, é assim que eu quero ser professor. E um dia eu espero muito poder dar aula sobre, não só agrofloresta, eu falar sobre até sobre questões religiosas, sobre Jesus, dessa forma. Uma mesa simples, uma fazenda, uma produção. E eu percebi, brincando cada vez mais como a natureza está próxima das mensagens de Deus. A gente Amém. tenta desvincular isso na biologia, mas na verdade está muito ligado. Na verdade, é uma coisa só, né? A natureza, Deus e Jesus, eles são uma coisa só. 5 minutos. Eu queria só que você falasse um pouco. Gente, vocês não conhecem, mas eu sei a força desse cara. E se alguém que eu conheço que fala assim, rapaz, esse cara não desiste, velho. A vida tá batendo no cara tão forte e ele não desiste. É esse rapaz aí que tá falando nessa serenidade, nessa, nesse jeitinho assim, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco, 5 minutos mesmo, do que foi essa sua batalha com a sua mente nesse período que você perdeu seu emprego, né, que você foi de forma injusta, né, pela sua empresa, né, retirado, que você viu sua filha, que você viu seu sustento, que você viu tudo mudar. 5 minutos. Como é que Rapidinho. foi? Essa questão do emprego, na verdade, foi uma decisão até minha, não foi nem retirada, foi por quando eu comecei a ver esses conflitos lá dentro, que eu vi que minha mente não estava boa pelo que eu vivia lá. Eu decidi que eu não ia tomar mais consultoria e seguir nesse lado do paisagismo. Só que esses baques, não só de empresa, mas como essa perda da Marina, eles causam danos, vamos dizer assim, né, psicológicos, e o meu corpo respondeu a isso. Eu tenho, vamos dizer assim, uma doença autoimune que é o vitiligo. Você pode não perceber hoje, mas quando eu cheguei em Salvador, e por outra decisão, a gente resolveu voltar para a Bahia, porque eu sentia a falta dessa conexão com as pessoas. Lá no Rio de Janeiro, a vida é muito dura, assim, com relação à conexão com as pessoas. Cada um vive um pouco sua vida isolada e não se aproxima muito. Eu percebo muito o interesse, às vezes, né, da aproximação. E eu voltei, quando o Helder me viu, né, logo que a gente retornou, tem um pouco mais de um ano, eu estava com o rosto todo manchado, todo branco. E eu fui me consultar aqui na Bahia até, eu achava que era pano branco, alguma coisa assim. Na verdade, a médica falou, isso aí é vitiligo e isso é uma doença autoimune. E como é que é a sua cabeça? Foi a primeira pergunta que ela me fez. E aí, quando eu falei sobre a história da Marina, ela entendeu tudo. Ela entendeu também essas questões de mudança profissional, mas principalmente essa dor, né, da perda de um filho, e o corpo respondeu a isso. Inclusive, muito recentemente, isso tem um pouco mais de uma semana, eu fui fazer um check-up geral e também percebi que tinham vesículas na minha vesículas não, tinham pólipos na minha vesícula biliar. E a médica falou, a gente não sabe muito bem qual o motivo disso, e você tem que acompanhar isso durante alguns meses, porque isso pode evoluir, poucas vezes, 5% das vezes, pode evoluir até para um câncer. Então acompanhe. E tudo isso pode ser autoimune. Então, o meu corpo ainda responde a essas dores, né? Então, assim, eu falo que eu estou bem de falar sobre isso hoje, mas é uma cura lenta, é gradativa. Então, a gente não pode deixar de vigiar, deixar de continuar esse processo de cura, né? Isso não acontece da noite para o dia. A Marina se foi em 22, abril de 22. E aí eu ainda estou nesse processo, né? Foi na Como Semana você Santa. foi na quinta-feira, antes da Semana Santa, foi da sexta-feira, no caso. Amém, meu irmão. Lu, eu só queria ler uma passagem para ti aqui e a gente vai abrir para a gente orar pela sua vida, tá certo? Algumas coisas que eu anotei aqui que você falou. A gente tem alguns profetas, né, maiores, você sabe disso que a gente leu junto, e um deles é Isaías, né,
que 700 anos antes de Cristo ele predisse com detalhes como viria esse Cristo, né? Só que uma coisa, e uma das coisas que ele fala muito conosco, né? Ele fala assim: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Pois quando você, meu filho, passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando você atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes de leste a oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta meus filhos e filhas, desde o confim da terra. Tragam todos que me reconhecem como Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve, nunca haverá. Eu somente sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiro previ a salvação, então proclamei e salvei o mundo todo. Desde a eternidade eu sou Deus e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que fiz. É basicamente uma oração e uma predição dele dizendo que ele vai estar conosco. Assim como você teve essa experiência no leito de sua filha, né? Passando 9 meses com ela na UTI, e com certeza você teve outras experiências que a gente não vai abrir aqui outro tempo para isso, que a gente sabe no nosso particular, né? Em que você via essa presença nesse vale escuro, né? Quando você via que não tinha ninguém ao seu lado, né? Nem advogado, nem mãe, nem companheiro, nada ao seu redor. E quantas vezes você pensou em desistir, né? Da sua própria existência, dizer que não dá certo, não nasci para sofrer tanto assim, e você está aqui conosco hoje, meu irmão, é para a glória de Deus. E eu não tenho dúvidas do poder, não do que a gente ouve hoje da influência, mas do poder da influência daquelas pessoas que estão no seu ecossistema, né? As pessoas que compartilham contigo o dia a dia, né? Essa serenidade que você traz e esse amor pela sua vida, né? Eu louvo a Deus pelo seu amor, pela sua vida, pela sua empolgação, pelos projetos que você está tocando, né? E aí eu queria selecionar só alguns irmãos para orarmos, né? Eu queria que Carmita orasse pelos seus projetos profissionais e financeiros. Eu queria que Diego orasse pela sua família, né? Você e Blenda, a união de vocês, que é muito fácil em momentos como esse, casais não estarem mais casados, né? E esse é um grande testemunho de vocês dois e que vocês precisam propagar isso, né? Porque o casamento se fortalece justamente na dificuldade. Eu queria que Vaninha orasse pela sua saúde, né? Sua saúde física, sua saúde também emocional e principalmente, Vaninha, sua saúde espiritual. E tem mais alguma coisa que você quer que a gente ore, meu irmão? Não, tá ótimo. Isso aí já fico muito grato. Então tá jóia. Então, Carmita, seus projetos, não sei se Carmita tá podendo falar. Tá, tá em trânsito, tá tranquilo, Carmita? Tá tranquilo, irmão. Jóia. Projetos, Diego Campos, família e Vaninha, saúde. Tá bom? Amém. Vamos para a oração. Tá sem áudio, Carmita. Carmita, acho que caiu, será? Oi, tá me ouvindo? Sim, pode orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós chamamos, nós te agradecemos por mais um dia, por tudo nós te damos graça e louvor, que só tu és o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos a ti todas as coisas, as nossas vidas, os nossos projetos. Senhor, hoje, de forma muito especial, quero orar pelo irmão Luiz e a sua família. Senhor, abençoa, Pai, todos os seus projetos, que sejam todos para a glória e honra do teu nome.
Abençoa, Senhor, dai a ele sabedoria, entendimento, luz, para que ele possa estar levando adiante os projetos e que todos eles sejam para também ajudar pessoas, para melhorar mais a nossa sociedade, para que a gente não fique, Senhor, sempre pensando de forma egoísta e umbilical em relação às coisas, mas que a tua glória possa resplandecer em todos eles e que ele tenha, Senhor, diante de ti, vitória e sucesso. Tudo isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, nós te agradecemos, Pai, pela vida do irmão Luiz e pela sua família, Pai. Nesse momento, Senhor, te apresento, Pai, o irmão Luiz, Pai. Usa a tua mão poderosa, Senhor, sobre esse lar, Pai. Traz, Senhor, a união verdadeira, Pai, que vem do teu espírito. Fortalece, Senhor, cada membro dessa família, Senhor. Ó Pai, com amor, paciência, sabedoria. Restaura, Pai. Restaura os laços. Cura feridas, Senhor. Quebra qualquer barreira, Pai. Qualquer barreira, Senhor, que impeça a comunhão entre eles, Senhor. Ó Pai, seu desejo, o desejo do seu coração, Pai. Guia cada passo, cada decisão, cada relação, Senhor. Que o amor de Cristo, Pai, Senhor, seja a base firme a qual essa família se apoia. E que mesmo nos dias difíceis, Senhor, a paz que exerce seu coração, Pai, todo entendimento reine sobre ó Senhor, que mesmo nos dias difíceis, Pai, a paz que excede todo entendimento reine sobre seus corações, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Vaninha, não sei se Vaninha tá do áudio. Teste aí, Vaninha, se vai conseguir. Amém. Pai amado, Deus querido e santo, eu te agradeço, Pai, pela vida de Luiz, Senhor, por ele ter tido essa oportunidade de estar conhecendo a tua palavra, de estar aprendendo a tua palavra, Senhor. Nós cremos, Deus, no teu poder, tua majestade, a soberania de Deus sobre a vida de cada um de nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por Luiz, pedindo que tu restaure, Pai, a saúde física, mental e espiritual dele, Pai. Nada é impossível para Deus. Nós vimos na história de Naamã, aquele homem que ele tinha aquela enfermidade que parecia naqueles dias incurável, mas que para Deus não era nada. Então, Pai, no nome de Jesus, eu te peço que tu restaure a saúde de Luiz, Pai. Que tu dê saúde, Pai, abundante para ele. Que ele seja restaurado em todas as áreas da vida dele. Principalmente, Senhor, na saúde. O Senhor pode dar saúde. Uma saúde, Pai. Uma paz que excede todo entendimento. Porque a tua palavra diz que tu és um Deus que excede todo entendimento. Eu, Senhor, na minha caminhada já vi muitos casos, muitos testemunhos de cura real e completa, que só o Senhor pode dar. Ainda que a medicina, Senhor, em algumas situações, diga que não há cura, mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que restaura.
O Senhor é o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Por isso nós te pedimos, Pai, em nome do teu filho Jesus, que tu dê saúde ao teu filho Luiz, Pai. Fique conosco nesta manhã, Senhor. Abençoa cada um que está aqui neste grupo, Pai. Que possamos, Senhor, crer e estar firme nas promessas e crer, Senhor, e praticar aquilo que estamos lendo, Pai. Crendo que o Senhor pode todas as coisas, que nada é impossível a ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 É isso, Lu. Doeu, velho? Oi? Doeu? Não, não.